Falcão, boa tarde. O que representou uma folga no final de semana, depois da vitória, né, diante da equipe do Paysandu, e uma semana cheia aberta para dois jogos fora de casa e manter essa equipe fora dessa zona do rebaixamento? Boa tarde. Boa tarde. Primeiro, muito gratificante a gente conseguir vencer, né? A gente sabe que a gente vinha de uma situação muito ruim, né? Há uns jogos atrás. E agora, 3 jogos aí, a gente tem feito bons jogos, tem conseguido somar pontos, e isso é muito bom. E o mais importante de tudo, como a gente sabia, a gente meio que fez um combinado conosco que a gente tinha que fazer um grande jogo para a gente poder vencer e todo mundo poder esfriar a cabeça tranquilamente em casa, né? Após a vitória, porque teria um período longo aí, né? O professor Hélio comentou com a gente que teria um período longo até o próximo jogo, então ele achou que seria válido essa oportunidade aí de ter uma folga para a gente poder espairecer um pouco, mas todo mundo queria ir para a folga com a vitória e graças a Deus a gente conseguiu. Muito importante, a gente consegue espairecer um pouco, a gente veio de um momento muito turbulento, né? Uma turbulência muito grande que a gente entrou e demorou muito a sair. Geralmente quando você fica 2, 3, 4 jogos sem vencer, o limite chega ali, né? No quarto, no quinto você já começa a vencer. A gente ficou muitos jogos sem vencer, então acabou que desgastou muita gente mentalmente, fisicamente. Muita gente, se não todos, perdendo noites e mais noites de sono, a gente não conseguia achar solução e isso deixava a gente muito mal. Então, após vencer esses jogos aí e conseguir uma folga por merecimento, é muito bom. Falcão, boa tarde. Você, junto com o Samuel Ramon, são os dois jogadores que mais jogaram, né, partidas esse ano. Como isso interfere no desempenho dentro de campo? Acaba pesando? Enfim, interfere, né? Porque são muitos jogos numa temporada só. Né? 55, se eu não me engano. Isso, eu acho que é 55. Então, pesa, né, cara? Normal, todo mundo cansa, a gente sabe aí, pô, você vê em todas as séries, A, B, até na própria Série C também, muita gente reclama, e a Série C já é mais espaçada, e mesmo assim muita gente reclama. Mas você vê a Série A hoje, a entrevista dos treinadores, o começo já é assim, pô, muita gente lesiona, muitos jogos, e com a gente não é diferente, né? Só que agora eles estão tendo muitos jogos agora, porque tem Libertadores e tudo mais, mas a gente teve Nordeste, que a gente avançou, graças a Deus, né? Teve Copa do Brasil, então acaba que tem esse cansaço, essa fadiga, mas você pode ver que não é de quem joga mais, acaba sendo de todos, né? E é natural, não tem o que fazer. Pô, se eu não me engano, a gente tem 12 ou 13 jogos a mais do que a maioria, se não todos, os times da Série B. Eu acho que só Sport, que também chegou bem ali na Copa do Nordeste, se eu não me engano, e Copa do Brasil, que tem um número parecido de jogos conosco. Então acaba que isso é natural, não tem como, são 10 jogos a mais, 8 jogos a mais, o desgaste é muito maior. Mas faz parte do nosso trabalho, o futebol é isso. E graças a Deus agora a gente conseguiu retomar os caminhos da vitória. E com a vitória também ajuda, né? Você pode estar mais desgastado e tudo, mas você consegue se recuperar bem porque a cabeça funciona melhor. E isso tudo vai contando. Então, graças a Deus as coisas têm voltado a fluir. A pergunta do Luciano Costa, do Esquadrão 89. Falcão, qual foi a principal mudança feita pelo técnico Hélio dos Anjos que fez o time voltar a vencer no campeonato? Antes de falar do Hélio, que eu sabia que essa pergunta ia surgir, a gente tem que, eu principalmente, tenho que ser grato, né? Quem passou aqui, o próprio Daniel, que foi um cara que me ajudou muito, foi um cara que me pôs para jogar e me ajudou bastante, não só dentro de campo, mas também fora, com alguns conselhos, tanto pela posição também que ele exercia, que era mesmo, que era semelhante à minha. O próprio Bruno também, que teve uma passagem curta. Eu acho que todo mundo tem sua parcela de contribuição. O próprio Hélio também ressalta muito isso, que nosso grupo é muito competitivo, nosso grupo é muito intenso, mas muito pelo que o Daniel fez, o Mancha, enfim, toda a comissão que passou. E o Hélio é um cara muito emocional, né, cara? É um cara que mexe muito com a gente, é um cara que realmente falou pra gente que não era só jogar e retomar o brilho, era vencer, jogar e retomar o brilho, e isso tem acontecido. Vocês podem ver que não que faltava vontade, agressividade, não, mas agora a gente é um time mais coeso, um time que consegue fazer tudo junto, né? Corre mais junto, briga, luta, e não é à toa que os resultados têm acontecido. O jogo do Botafogo lá, uma luta muito grande, um jogo de campo muito ruim, a gente conseguiu competir como ele pediu. E os dois jogos em casa também, o América para mim um dos favoritos a uma das vagas aí pelo acesso, a gente fez um baita jogo, conseguiu vencer. E o Paysandu um tiro no escuro, né? Um confronto direto que todo mundo entrega tudo, tanto o Paysandu quanto a gente para poder vencer, porque eles sabiam que se vencesse eles poderiam abrir uma distância muito grande da gente. A gente sabia que se a gente vencesse a gente conseguiria sair da situação que
que não deixou desconfortável por muito tempo, e foi isso que o Hélio passou para nós. E também a confiança, deixou muito claro que confia em todo mundo, que sabe que todo mundo pode entregar, que sabe que ele precisa de quem está jogando. Ele cansa de falar nas coletivas dele que ele não precisa só dos 11, precisa de quem está treinando até sem ir para o jogo. E ele não só fala, né? Ele mostra que realmente precisa. Nos últimos jogos vocês podem ver, teve gente que nem jogo estava indo, foi lá, entrou, resolveu, foi lá, entrou e ajudou. E isso é muito importante. Eu acho que foi um cara que ganhou todo mundo, assim, no falar, no trato com o ser humano, e também pelo profissionalismo, né? Não só o profissionalismo, mas também muito tempo no futebol. Um cara que meio que já sabe os atalhos, e o principal de tudo, o grupo comprou a ideia dele e as coisas têm acontecido, e eu acredito que vai acontecer mais ainda. Agora, com relação a esses 2 jogos fora de casa, o Falcão, é o campeonato do CRB, né? Os caras lá estão em situação dificílima, que é do Guarani. Aí depois vocês viajam e tem Brusque, também brigando. Quer dizer, nessa reta final, o pessoal briga lá em cima, e embaixo não é diferente, não. Tem que pontuar o CRB nesses 2 jogos fora de casa, Falcão? Então, eu acho que foram 3 jogos que passou e mais 2, né? Dos 5 jogos, a gente sabe que 4 é confronto direto, né? É claro que o jogo do América você vai jogar para ganhar, é óbvio. Mas o confronto direto é como eu te falei. O Paysandu veio aqui e não entregou nada para nós, não. A gente foi lá, batalhou e batalhou muito para poder vencer. Um time muito chato, muito competitivo, um time que tem a própria identidade do Hélio, né? Um time que todo mundo conhece ele ali, sabe como é que a gente jogaria, e foi um jogo dificílimo. Um jogo onde a gente encontrou muita dificuldade, tanto para jogar quanto para marcar, mas a gente estava num dia feliz, construímos muitas oportunidades e conseguimos ser felizes nas oportunidades que construímos. E agora é fazer 2 jogos para vencer, cara. 2 jogos para vencer. A gente sabe que, infelizmente, né, como você até me perguntou lá no final do jogo, infelizmente o nosso campeonato é esse agora, e o nosso título é esse, deixar o clube onde a gente encontrou no início do ano. Infelizmente não era o nosso planejamento, todo mundo sabe, mas é o que a gente tem e é o que a gente tem que cumprir. Se é o campeonato que a gente tem que sair vencedor desse campeonato, a gente tem que se manter na Série B. Então acho que são 2 jogos importantíssimos, né? Que não só o vencer por somar 3 pontos, mas o vencer para você começar a pisar na cabeça de quem está ficando atrás, né? O próprio Guarani também, que tem um jogo atrasado agora, e no jogo contra a gente vai vir com todas as fichas. E é o momento da gente aproveitar também e fazer um grande jogo. Vai ser, como eu falei, vai ser um jogo muito difícil. O Guarani hoje se encontra na zona, mas para mim tem uma equipe muito qualificada. E é como nós, né, cara? A gente estava na zona um dia desse e a gente tem uma equipe muito qualificada. Então, como eu costumo dizer, agora ninguém vai entregar nada para ninguém, não. Tanto os clubes que estão lá em cima brigando para subir, quanto os clubes também que estão aqui embaixo tentando se livrar. E pode ter certeza que muito time que está lá no G4, até mesmo na própria liderança, vai sofrer para ganhar de muito time que está para baixo, né? Então, com o próprio Amazonas, né, que não está muito embaixo, mas aí ganhou do líder, o Novo Horizontino, que vinha muitos e muitos jogos sem perder. Esse vai ser o desfecho do final da Série B, e se Deus quiser a gente vai sair feliz dessa situação. Falcão, você falou até de conquistar o título, essa é a realidade do CRB agora, mas parece uma coisa muito batida, né? Mas tem que tocar nesse assunto. O CRB até agora não venceu fora de casa. Vai ser um desafio, né? Jornada dupla, Guarani, Brusque. O que você acha que acontece fora de casa? Realmente é o tempero, é jogando fora dos seus domínios, pesa? O que você avalia que faz com que o CRB não consiga essa vitória tão esperada pelo torcedor fora de casa? Então, cara, claro que é obrigação sempre vencer todos os jogos. A gente trabalha para vencer todos os jogos, né? Só que a gente não controla. E eu costumo dizer que Série B todo mundo aporta suas fichas em casa. O time que entra na Série B, que não é o caso do CRB, para se manter dos 18, né? São 18 jogos em cada, eles no mínimo têm em mente que no mínimo 15, 14 jogos eles têm que somar. E eu acredito que a Série B passa muito por isso. Na Série A que você vê a diferença, porque tem Flamengo, tem Palmeiras. Palmeiras vai jogar contra o Vitória lá no Barradão, o Palmeiras é favorito, é óbvio, é natural. Mas o próprio Vitória na Série B ano passado, Vitória subiu atropelando dentro de casa. Porque o Santos também agora, quem joga em casa aposta muita ficha em casa. A gente mesmo teve um começo de ano sensacional em casa. E quando desligou ali, aconteceu aquela situação chata que a gente começou a perder. A gente começou a perder em casa. Vocês viram o peso da derrota em casa. Você começa a olhar e fala, caramba, velho, estamos ficando para trás. Porque a gente sabia que os jogos em casa, a gente tinha certeza que a gente ia vencer. Então eu acho que é isso, os clubes encaram jogos em casa assim. A gente teve um jogo contra o Botafogo, que você sentia dentro do campo os caras falando, não, a gente tem que ganhar o jogo em casa, o jogo em casa.
E contra o Guarani e contra o Brusque vai ser igual, mas eu acredito que o professor Hélio vai traçar uma boa estratégia, assim como traçou contra o Botafogo, que acho que por centímetros ali, né? O João pegou o chute do Anselmo lá, mas eu acredito que agora contra o Guarani e o Brusque a gente vai conseguir esse resultado também. Também pelo fato da vitória, né, cara? Você vem de 2 vitórias, aí você já vem com um gás maior, com uma confiança maior, que a gente sabe que no futebol você pode jogar bem todos os jogos, se você perder todos, a sua confiança nunca aumenta. Então vencendo é muito melhor e a confiança aumenta, e corrigir vencendo é sempre melhor também. Falcão, a tua avaliação dessa Série B, tudo que você falou, uma das surpresas é o CRB brigando para fugir da zona do rebaixamento, para entregar o CRB na Série B onde vocês encontraram. Isso aí é uma surpresa, ninguém esperava que isso acontecesse com o CRB. Mas 30 rodadas, aquele pessoal do G4 está certo, está ali, quem está brigando para chegar. Tem o Vila Nova, em termos de premiação, é a maior premiação que a direção está dando lá para os caras, enfim. Na 30ª rodada, você vê muita surpresa, além dessa do CRB brigar para não cair? Então, cara, eu acredito que, claro, é um baita time, mas eu não esperava o Novo Horizontino brigando pelo título. Isso é uma opinião particular minha. Sempre tive na minha mente que eles subiriam esse ano, porque eles vêm se estruturando para subir a tempo. Não é uma coisa do natural, vamos subir na sorte, não. Se eu não me engano, ano passado foi 1 ponto que eles não subiram. É um clube que vem se estruturando a tempo, um clube que tem um treinador que está lá há muito tempo, querendo ou não, você já tem um grupo na mão, né, no caso do treinador. E para mim a única surpresa que tem é essa. Eu acredito que no final aí, na minha opinião, acho que a vaga fica ali entre Ceará e América. Eu acho que o G4 ali, o Sport, Santos e Novo Horizontino, para mim, eles vão subir, é a minha opinião, né? Pelo que jogam, pelo que entregam, pelo que entregou contra nós, que eu acredito que, na minha visão, foi os jogos mais difíceis que a gente teve na Série B. Foi o Novo Horizontino, o Santos e o Sport, Ceará também, o América também. Então acredito que essa vaga vai ficar ali entre América, Ceará, a última vaga ali, o próprio Vila também. O Vila, como eu te falei, do jogar em casa, o Vila em casa é absurdo. Se eu não me engano, acho que o Vila perdeu um jogo em casa ou nenhum, não sei. Até o nosso jogo lá, ele estava invicto, que a gente perdeu lá, no finalzinho ele estava invicto. Então isso conta muito. É um time que tem muita força em casa e eu acredito que essa força pode ajudar muito eles. Falcão, fazendo uma análise até aqui do CRB, da Série B, né, do Galo, você acha que o que mais pesou? Foi o começo, aquele começo que oscilava um pouco, vitória dentro de casa, um empate, uma derrota fora, ou foi realmente esse trecho final agora, dessas derrotas, derrota fora, derrota dentro de casa? Qual foi o erro no percurso aí que fez o CRB na Unitária? Então, cara, eu tenho 2 anos, vou fazer 2 anos de clube, né? Eu cheguei no ano passado com o Humberto, e quando me perguntavam, né, no ano passado, após a retomada do campeonato que a gente teve com a chegada do Daniel, eu falava que o que pesava muito para nós era o início, que foi muito ruim. Vocês lembram bem que eu acho que a gente teve um início péssimo, e nesse ano a gente teve um início ruim, teve um choque ali que a gente ganhou alguns jogos, que foi 3 jogos em casa seguido. A gente ganhou o Guarani, ganhou o Vila, ganhou o Chape, eu acho, não sei, não me lembro muito bem. Aí deu uma respirada e depois a gente voltou a perder de novo. Série B costumam dizer que não é uma corrida de 100 metros, né? É uma maratona. E nessa maratona, quanto mais você perde, você vai ficando para trás. Você pode ver o próprio exemplo do Guarani. O Guarani entrou num caminho sem volta e chegou o Alan, acho que de 16 pontos disputados, eles ganharam 14. Quando você for ver, eles estão em último ainda. Porque se você começar uma corrida sempre atrás, esquece, para você buscar é muito difícil. O próprio Vila, Avaí, que começou muito bem, perdeu muito jogo seguido, mas começou muito bem. Aí parou ali nos 40, todo mundo vai somando, mas eles pararam no 40. Dá para respirar ainda e falar, não, dá para a gente subir ainda. Então, acho que o maior erro de tudo foi esse, né, cara? A gente, na série, foi 14 jogos sem vencer, mas acho que são 12 da Série B, se eu não me engano, porque tinha 2 do Atlético Mineiro, né? 12 jogos sem vencer, irmão. 12 jogos é muita coisa. 12 jogos que tu tá sem vencer ali. Tu tem 20 times. Os 20 times não vão ficar 2 jogos sem vencer também. Então todo mundo vai ganhando. Quando tu vai ver, tu tá pra trás. É muito difícil, cara. E ano passado a retomada foi mais rápida, né? Que a gente voltou a vencer depois de 5 jogos sem vencer. Ou foi 6, se eu não me engano. Mas esse ano a gente demorou um pouquinho pra retomar. Não pelo Daniel, porque a gente também teve o Bruno e também não retomou. Mas sim pelo momento que a gente não conseguiu achar a solução, enfim, que o Hélio conseguiu achar, que o Hélio conseguiu propor pra gente, trazer a confiança de volta.
Mas o que eu quero deixar bem claro é o que eu tenho no meu coração, que eu acredito que todo mundo tem também, que eu falo com todos os torcedores quando me cobram, né? Falo, gente, que os torcedores falam, não, vocês têm que correr, vocês têm que dar a vida, porque o Falcão passa, não sei quem passa, mas o clube fica. E a minha resposta para eles, a mesma resposta que eu vou dar aqui agora de novo, é que, pô, cara, o clube realmente fica, o jogador passa, mas o jogador passa manchado, cara. E ninguém aqui quer deixar, por exemplo, principalmente eu, que foi um clube que me abriu as portas demais, o CRB, seria muito erro da minha parte chegar aqui e falar, ah, tá bom, se cair, caiu, eu vou embora. Não é assim que as coisas funcionam, cara. A gente sente, como eu falei pra vocês no começo, pô, a gente tava, pô, tinha jogador ligando um pro outro, 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, porque a gente não conseguia dormir, irmão. A gente ficava, caramba, o que é que a gente vai fazer, velho? As coisas não estão acontecendo, o que é que a gente vai fazer? A gente perdida, mente perdida, meu pai do céu, o que é que a gente vai fazer? Jogador indo atrás de psicólogo fora do clube, porque não conseguia fazer nada, ou sair de casa, o torcedor xingar, isso aí é normal do futebol. Mas o problema é tu entrar em campo, falar, hoje vamos ganhar, e aí quando você imobilizar, você não conseguir performar e não conseguir ganhar, e parece que tipo, ah, tá todo mundo tranquilo, mas não tá. É muito ruim, cara. Pô, a gente não consegue conviver bem, não consegue viver em paz. Agora, como o Estrutura perguntou, pô, você ganhar 2 jogos aí, pô, pegar uma folga, você poder levar seu filho pra uma praia, isso não tem preço, cara. A gente trabalha por isso, a gente trabalha pelo clube, a gente trabalha para que o clube venha sorrir, porque eu acredito que o futebol é assim, se o clube que eu tô tá sorrindo, eu também vou sorrir. Não tem como o CRB tá feliz e o Falcão tá triste, não faz sentido, a conta não fecha. Então que os torcedores venham carregar isso no coração também, que a gente também tem essa preocupação gigantesca em tirar o clube dessa situação, porque ninguém quer ficar manchado aí, pô, o CRB nunca caiu, ó, caiu com o Falcão, com não sei quem, com não sei quem, ninguém quer ficar manchado por isso. A gente quer ficar marcado pelo que a gente fez esse ano, que foi um primeiro semestre sensacional, ficou marcado na história do clube, e também por livrar agora que, querendo ou não, como eu falei pra você, às vezes pode ser ruim pro torcedor ouvir isso, é ruim, claro que é, pra nós também é ruim falar, mas hoje nosso título é esse, a nossa vitória de chegar final do ano e falar, batemos 45 pontos, livramos o time, tá tudo certo. Esse é o nosso objetivo principal, então só queria deixar isso bem claro.